palavra está em Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu escolhi essa palavra porque nós temos falado, né, que nem o culto de milagre. Se o irmão puder colocar aqui aquela que diz ali, abundância, né? Eu achei tremendo também, né? Enquanto eu estava ali, Deus ministrava no meu coração. A pastora pregou aqui no outro culto e ela falou sobre a figueira, que nós temos que dar fruto, e foi isso que mexeu muito comigo, porque eu falei para Deus: Deus, eu dei tantos frutos. Eu dei tantos frutos. A minha família é muito imensa, irmãos. E eu e a minha irmã fomos os primeiros evangélicos da família. E nós ganhamos a nossa família através de Jesus, através do Espírito Santo. Ele nos usou como instrumento. E hoje os meus tios, as minhas primas, a minha avó, todos convertidos, pregando, fazendo a obra, e eu estava como aquela figueira que não dava mais fruto. E aquela palavra começou a tocar no meu coração, e quando a pastora falou que precisa colocar também o esterco, o adubo, e eu disse: Deus, mas eu dei fruto, eu não sou essa figueira que nunca deu fruto. E Deus disse assim: mas precisa ser podada. Quem tem aí pomar sabe que quando dá fruto, depois temos que podar para que dê de novo. E tu está nesse caso, tu precisava que podasse, que renovasse. Irmãos, e eu comecei a entender o quê? Sobre essa palavra que eu quero trazer hoje, que é uma palavra de ressurreição. E quando eu estava ali sentado, e eu não gosto de preparar muito, porque quanto mais a gente estuda, também chega na hora, Jesus muda tudo. Eu comecei a olhar aqui e disse assim: muitas pessoas, nós que estamos aqui, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão em casa nos assistindo, elas colocaram a sua alegria dentro de um esquife. Elas colocaram o seu amor em algum momento dentro de um esquife, a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A sua paciência dentro de um esquife, a sua paz. O Espírito Santo às vezes se afasta de nós, dá gemidos inexprimíveis, porque não sabemos, muitas vezes, como orar, como pedir. E a prosperidade também dentro de um esquife. E essa palavra da viúva de Naim, ela me chama muita atenção durante muitos anos, porque essa viúva, naquela época em Israel já era difícil ser viúva, por isso que a palavra menciona que nós temos que cuidar das viúvas. Ser viúva não era fácil, irmão. Era muito difícil. Então a história dela, através do seu esposo, já tinha acabado. Toda a esperança dela estava onde? No filho. E de repente o filho morre. Tudo acabou para ela. Às vezes achamos que acabou na nossa vida também. E o que eu quero trazer para vocês é que se Jesus conseguiu ressuscitar o filho dessa viúva, o teu problema para ele é isso aqui. Ele resolve. Talvez você colocou dentro de um esquife muitas coisas do teu ministério, o teu chamado. Talvez você esteja achando que o teu filho já está morto porque ele está nas drogas,
Porque ele está no mundo, porque você está aqui, ele não aceita Jesus, o seu esposo também não vem, talvez o teu casamento esteja destruído, muitas outras coisas estão aonde? Dentro de um esquife. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus ressuscita. Jesus ressuscita os teus sonhos. Talvez um dia lá teve uma promessa e você acabou esquecendo, assim como já aconteceu na minha vida. E Deus está fazendo essa ressurreição dentro da minha vida. A verdadeira palavra, irmão, é quando a palavra cria vida na sua vida. Você precisa receber. Jesus, ele tem a chave da vida. Há muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu tive uma grande experiência com Deus. Eu fui no monte orar com os assembleianos e eles me diziam que viam fogo brotar no chão. E eu digo assim, mas não pode, não tem como. E um dia eu fui, achei que a mata ia cair na minha cabeça. Mas eu consegui ver. Olha o milagre, irmão, eu consegui pegar o fogo, os gravetos embrasados na minha mão. E muitos outros milagres, deu dinheiro na minha conta que eu não sabia nem de onde tinha vindo. Muitos milagres, irmãos. Eu era um cara que andava com o sapato furado, trabalhava 7 quilômetros da minha casa até o mercado. E voltava às 11 da noite, 7 quilômetros de a pé com o sapato furado. E um dia eu recebi uma promessa que eu ia ser gerente. Eu digo, mas como? E se cumpriu na minha vida. Deus fez muitos e muitos e muitos milagres na minha vida. Me deu o livramento da morte. Muitas coisas. E sabe por que eu estou dizendo isso, pastor? Que como pode nós termos uma experiência com Deus e acontecer de não dar mais fruto? De acontecer de não acreditar mais nos milagres de Deus? Muitas vezes somos que nem aqueles leprosos que receberam uma bênção e não voltamos para agradecer. Deus é um Deus de milagre. Um dia Deus disse para mim assim, eu vou te dar um varão, e o nome do teu filho será chamado Davi Estevão. O rei Davi e o primeiro mártir da Bíblia, Estevão. E a minha esposa então engravida, e eu naquela felicidade de ter um filho homem, para dar continuidade, como aquela viúva, o filho dela dá continuidade à minha genealogia. Para quando olharem para o meu filho, lembrarem de mim. É assim. E a minha esposa então dá luz lá em Alegrete, no hospital. E eu vou para casa feliz da vida que o meu filho nasceu, e depois de alguns minutos, a minha sogra liga, dizendo que o meu filho foi para a UTI. O Davi. Que deu uma complicação no parto, e a coisa estava complicada. E eu me lembro que eu fui, acalmei a minha esposa, e disse para ela, amor, calma, fica tranquilo, Deus está no controle. Naquele tempo eu orava incansável, mas Deus, como pode, Senhor, se eu faço tudo pelo Senhor? Eu abro mão das minhas bênçãos para que os irmãos sejam curados. O Senhor me chamou para curar o enfermo, o Senhor derramou um dom sobre a minha vida, e eu sempre estou aqui fiel. E agora o meu filho está ali na UTI, e eu olhava pela vidraça, e passou um dia, passou 2 dias, a Franciele saiu do hospital sem o Davi. Quando eu coloquei ela no carro, eu olhei para ela, ela chorava, porque uma mãe indo embora para sua casa sem o seu filho. E eu dizia, calma, amor, calma, vai para casa, deixa que eu fico aqui. E eu comecei a orar. E naquele dia Deus me deu muitas palavras, porque eu orava incansavelmente. Deus dizia para mim assim, meu filho, eu tenho uma palavra para ti. E eu dizia, que palavra, Deus? A UTI espiritual. Assim como tu está enxergando o teu filho, muitos filhos meus estão no mundo na UTI espiritual. Estão morrendo, esperando ser desligados os aparelhos. E eu te chamei para ser o Salvador, ser instrumento para levar a palavra para eles. E muitas outras palavras, irmãos. E aí no 15º dia,
Os doutores disseram que não sabiam o que era. E eu disse para Deus, numa manhã, às 10 horas da manhã, Deus, assim como Abraão ofereceu seu filho, se for para o Senhor deixar o Davizinho sofrendo, eu vou entender, Senhor, eu queria dar a minha vida por ele. Mas se o Senhor tiver que levar ele, amém, Senhor, eu vou te amar assim mesmo. E chorei, me ajoelhei no hospital, todo mundo não entendia. E ao meio-dia, o médico vem e disse, eu não sei o que aconteceu. Ele está curado, não tem nada. Então, o próprio Davi, está ali a Franciele, ele é o quê? Um milagre. Eu entendo que Deus, que Jesus soprou o milagre na vida do Davi. E Davi foi ressuscitado porque não tinha como. Os médicos até hoje não entenderam, porque hoje não tem mais nada. Nunca teve mais nada depois daquele dia. E por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque aqui, quando a viúva vinha com seu filho chorando, e chorava muito. E eu lembrei quando Jesus encontra, e eram duas multidões, né? Jesus vinha com a multidão e a viúva vinha com a multidão. Naquela época não poderia enterrar, fazer um velório dentro da cidade. Tinha que ir para fora da cidade, por isso que saíam fora dos portões. E eu imagino aquela mãe chorando, 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 e Jesus chega e enxerga ela, se comove de íntima compaixão. Jesus nessa noite também está dizendo para você que Ele também está preocupado com o teu problema. Como o irmão disse aqui, que é um Jesus de milagre, é um Deus de milagre. Nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas. Jeová Rafa, o Deus que sara. E eu lembrei quando Jesus chega para ela e diz assim, não chores. Imagina, ela perdeu o filho, ela não sabia com quem ela estava falando ainda. E uma pessoa chegar e dizer, não chores. A dor dela era muito grande, mas como uma pessoa vai dizer, você já foi em algum lugar onde uma pessoa está sofrendo que às vezes não tem nem palavras para dizer? E Deus me lembrou lá em Jó, quando os amigos de Jó foram ver Jó, e eles se assentaram e ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada, porque viram que a dor era muito grande. Nada que eles falassem para Jó ia adiantar, porque a dor era muito grande. E eu pensei a mesma coisa com essa mãe. E de repente chega e diz, não chores. Para dizer isso, tinha que ser resolvido o problema. O que ela não sabia é que ela estava na frente de Jesus. Né? O Deus que ressuscita. Aquele que coloca a mão na tua enfermidade e arranca a tua enfermidade. Aquele que arranca o teu filho da droga e coloca sentado junto aos príncipes e transforma num grande pregador da palavra. Não existe crise diante de Jesus. O que eu quero dizer para você é que esse Deus de milagre, esse Deus que ressuscita, o teu milagre é simples para Ele. E nós temos que crer nisso aí. E de repente Jesus então toca no esquife. E o menino e o rapaz levanta. Agora eu fico imaginando a alegria daquela mãe e daquele menino depois que Jesus fez esse milagre. Adoraram a Deus infinitamente, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Porque imagina, o pastor aqui falou sobre um episódio que ela orou num lugar onde tinha uma pessoa, né? E eu fiquei pensando que só os verdadeiros corajosos, aqueles que realmente acreditam no milagre, fazem isso. Não se amedrontam diante do problema. O que eu quero dizer para você é que nesta noite, eu não sei qual o problema que você passa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que está dentro de um esquife.
O que eu sei é que Jesus pode ressuscitar, que Jesus pode trazer à vida o que está dentro de um esquife. Então eu quero que você coloque nessa noite o impossível, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. E que você possa crer, como a palavra fala lá em Crônicas capítulo 20, confia no Senhor teu Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. O problema é que muitas vezes o profeta está falando e nós não cremos. Muitas vezes o pastor aqui pula, grita, profetiza e muitas vezes a gente não toma posse. E aí quando escuta alguém na mídia, na televisão, e aí, o famoso, Deus não quer pessoas assim. Isso eu aprendi, pastor Nilton, e o pastor Nilton esse dia deu uma palavra, e eu sou muito ouvinte, que nós temos que ser que nem a ovelha, que quando coloca a lanterna no rosto, ela baixa a cabeça. Nós não queremos nos exaltar, que nós venhamos a diminuir, o que o Senhor cresça em nós. Nós somos incapazes, nós somos impotentes, irmãos. E se nós entender que Jesus, esse Jesus que ressuscita o morto, esse Jesus que transforma, como foi na vida de Jó, se nós entendermos que Ele pode fazer além do impossível, Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Eu creio, Ele fez na minha vida. Ele pegou um cara que não era nada e transformou num gerente. O pessoal pergunta para mim assim, como? Eu não sei. Eu só sei que sei. Foi Deus. Pela nossa força nós não conseguimos. Então que você possa receber. Eu quero convidar você para ficar de pé, colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e vamos orar, para depois eu passar a palavra para o pastor. Eu não quero me prolongar, mas que você possa entender que Jesus é um Deus de milagre. E Ele está aqui nessa noite, e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer arrancar toda a enfermidade. Ele quer trazer a alegria de volta. Ele quer salvar o teu filho que está lá nas drogas, o teu filho que não veio ainda para a igreja, o teu esposo, a tua esposa. O que eu quero dizer para você é que Deus é o Deus do impossível. E sem fé é impossível agradar a Deus. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença e diante da tua glória, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor venha entrando, Pai, no coração de cada um aqui, esquadrinhando os seus corações, porque o Senhor sabe, Pai, o que está dentro de um esquife, se é um sonho, ou se ele precisa de uma cura, ou se é um ministério, Senhor, se é o seu chamado, que o Senhor possa ressuscitar nesta noite, que o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe. Vai, Senhor, curando o tumor, vai, Senhor, curando, Pai, vai, Senhor, curando o câncer. Vai, Senhor, operando, Senhor, o útero dessa mulher, Deus. Vai trazendo à existência aquilo que não existe, Senhor. Vai curando, Senhor, toda a enfermidade. Oh, Deus. Vai entrando, Senhor, no coração. Vai, Senhor, entrando, Senhor, na bexiga. Vai arrancando todo o mal, Senhor, toda obra contrária. Vai restaurando, Senhor, o ministério. Vai restaurando, Pai, a obra na vida dessa pessoa. Ô Senhor, que a tua palavra, Senhor, com a ordem do Espírito Santo, vá até a casa dessa pessoa, Pai, e já toque no filho dela. E que ela venha dar testemunho vivo aqui nesse altar. Ó Senhor, o Senhor é poderoso para curar, para sarar. O Senhor que está no comando. Oh Deus maravilhoso. Só Tu és santo e não há outro além de Ti. Restaura os sonhos, Pai. Restaura os sonhos, aquilo que as pessoas colocaram, Senhor. Entrega a chave. Faz o milagre, Senhor.
O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nada nos pertence, Senhor. Oh, Senhor, dá o fim desta dor para essa pessoa. Oh, Senhor, que nesta noite nós possamos ir para nossa casa e sentir que teve o fim a nossa dor. Restaura, Senhor, tudo aquilo que está pendente em nome de Jesus. E em nome do Espírito Santo. Oh, Senhor, traz a cura, Senhor. Eu profetizo a cura, Senhor. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a cura. Vai operando, Senhor. Porque não sou eu que curo, não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é André. É o Jesus de Nazaré. O Senhor disse que nós fazia maravilhas em teu nome. Oh, Deus, derrama a tua cura sobre todas essas pessoas. Não somente a cura física, mas a cura espiritual. Oh, Xarabalaia. Eu declaro, Senhor, eu declaro a cura, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus.